Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio da websérie Terceiro Ciclo do Cinema Amazonense. Hoje eu vou falar sobre algumas das características do atual momento da produção local. Diferente do século XX, quando gravar um filme exigia câmeras pesadas, equipamentos caros, gravação em película e todo um processo de pós-produção numa era em que não tínhamos computadores pessoais e muito menos softwares amigáveis, a tecnologia evoluiu a tal ponto que hoje é possível gravar um filme por inteiro no celular. Com as primeiras edições realizadas a partir de 2002, os festivais Amazonas e Curta 4 são os melhores exemplos disso. Promovidos pelo Júnior Rodrigues através da Amacine, esses festivais foram porta de entrada para muitos realizadores locais que vieram se destacar anos depois. Os filmes eram gravados naquelas câmeras pequenininhas, portáteis, que eram usadas para festas de aniversários ali nos anos 90, início dos anos 2000. E muitos desses filmes eram editados em versões básicas, iniciais, do Movie Maker. Hoje em dia, essa portabilidade permite, por exemplo, que o Jimmy Christian, um dos realizadores mais prolíficos do cinema do Amazonas, consiga gravar e até mesmo editar um filme inteiro no celular. Algo completamente impensável para Silvino Santos e a geração cineclubista dos anos 60. O terceiro ciclo do cinema do Amazonas também está muito ligado a uma política pública de regionalização do cinema brasileiro como um todo, que teve como ponto de partida a retomada em 1995 e que foi impulsionada com a criação da Agência Nacional do Cinema, a Ancine. O marco inicial vem em 2003 com o DOC TV. Esse projeto da então Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura tinha como objetivo fomentar a produção do documentário aqui no Brasil. O grande momento das políticas públicas de regionalização no Amazonas aconteceu quando a produtora Rio Tarumã Filmes conseguiu algo que era considerado até inimaginável: vencer um edital de baixo orçamento para a produção de longas metragens. Foi assim que surgiu A Floresta de Jonatas, primeiro longa-metragem da carreira do Sérgio Andrade. Os outros dois longas do Sérgio, Antes o Tempo Não Acabava e A Terra Negra dos Cauã, assim como os primeiros longas das carreiras do Anderson Mendes e da Cristiane Garcia, que ainda não foram lançados, também conquistaram esses editais em edições posteriores. Na década passada, ainda vimos surgir os editais para as TVs públicas. 14 produções do Amazonas foram contempladas em 2 editais, algo histórico que transformou o audiovisual local pela necessidade de um profissionalismo ainda maior em diversas áreas do setor. Por fim, ainda teve um arranjo regional entre a Prefeitura de Manaus e o governo federal. Dele foi gerado um edital público para a realização de curtas-metragens amazonenses. Infelizmente, todo esse cenário de políticas públicas para o audiovisual parecem cada vez mais ameaçados. Se os 2 ciclos anteriores foram dominados pelos homens, nesse aqui as mulheres estão mandando ver em diversas áreas. Na frente das câmeras, o destaque é a Isabela Catão, com atuações excelentes em filmes como Enterrado no Quintal e O Barco e o Rio. Mas também não dá para esquecer outras atrizes que têm destaque no audiovisual local, como a Rosa Malagueta, a Thaís Vasconcelos, a Jéssica Amorim, a Maria do Rio, entre outras. Já entre as diretoras, diferente do que acontece no cenário brasileiro e mundial, são as mulheres negras que mandam na parada. São os casos da Keila Serruia,
Ellen Lynch, Isis Negreiros e Jake Praia. Se a Cristiane Garcia fez história com Asas no Condor, o primeiro filme amazonense em 30 anos rodado em 35mm e que está se preparando para o primeiro longa da carreira, a Flávia Beachball transita entre o roteiro e a direção com filmes ótimos, como Dom Kimura e O Céu dos Índios. E tem também a Eliana Andrade, a Carol Fernandes, a Kátia Brasil, a Débora Raven, a Elisa Bessa e por aí vai. Cinema, entretanto, não se resume à direção e atuações, pelo amor de Deus. E nos bastidores, muitas mulheres vêm se destacando aqui no Amazonas. É o caso, por exemplo, da Valentina Ricardo, premiada no Festival de Gramado pela direção de fotografia de O Barco e o Rio. Na produção executiva destacam-se nomes como a Amílie Nobre, Sara Pimentel, Michele Moraes e Rafaela Figueiredo. E também não dá para esquecer da Anália Nogueira, uma figurinista de mão cheia. Vale também destacar todo o empenho, dedicação e luta da Daniele Nazareno para levar o cineclubismo para o interior do Amazonas, as pesquisas acadêmicas fabulosas da professora Celda Vale da Costa, e também na crítica de cinema nós temos a Suzy Freitas, Camila Henriques, Pamela Eurídice, Rebeca Almeida e, por fim, e não menos importante, é claro, a Natasha Moura. Nesse terceiro ciclo, os artistas locais trouxeram novos pontos de vista sobre a região, ressignificando simbolismos e estruturas já estabelecidas por décadas. Com isso, a gente pôde ver, além da Amazônia da floresta, também a Amazônia urbana, concentrada, é claro, aqui em Manaus. Temáticas modernas caras à sociedade, como a transfobia e a homofobia vistas em Maria, a opressão às mulheres por toda uma estrutura da sociedade, caso de O Barco e o Rio, ou a violência urbana mostrada tão bem em Raiz dos Males, dividem espaço com obras que transitam pelos mais diversos gêneros, como, por exemplo, o policial de A Última do Tambor, o suspense de Enterrado no Quintal, a comédia pop de Etcetera, ou até mesmo obras mais experimentais, como é o caso de Jardim de Percevejos, do Francis Madison. A dualidade urbano e floresta, tão presente aqui na região metropolitana de Manaus, trazendo personagens indígenas em seus próprios dialetos como protagonistas, teve espaço em filmes como Pranto Lunar, da Jake Praia, passando por Antes o Tempo Não Acabava, do Sérgio Andrade, até chegar em A Febre, da Maya Darim, uma diretora que nasceu no Rio de Janeiro, mas de um filme que tem muitas pessoas, muitos profissionais que trabalham constantemente aqui no Amazonas. Esse lugar de fala que foi tão represado por décadas no cinema ganha espaço a partir de uma produção local que ainda se desenvolve tanto na narrativa quanto nas técnicas para contar essas histórias para todos vocês. É isso, meus caros. Eu esqueci o nome de alguém, deixei de fora algum filme. Tem alguma outra característica que você acha que também é marcante do cinema do Amazonas nesse terceiro ciclo? Então, fica à vontade, comentários estão abertos. Me ajude a construir um material cada vez melhor. A gente se encontra no próximo vídeo, que vai falar sobre os eventos que aconteceram aqui no cinema do Amazonas nesse terceiro ciclo. A gente se encontra, até a próxima. Tchau!